Bom, fonoaudiologia sistêmica é um termo que eu acabei denominando para aquilo que eu tenho atuado já há uns anos lá no consultório. Vou explicar um pouquinho para vocês como que eu posso, de repente, colaborar com o trabalho de vocês lá em sala de aula, porque vocês acabam sendo frente de grande parte do trabalho junto com as crianças. E a gente sabe que atualmente as crianças elas estão extremamente carentes de família, de atenção, de cuidado. E sei também o quanto vocês ficam sobrecarregadas com isso, porque eu também fiquei há uns 10 anos atrás. Então vou passar um pouquinho da minha experiência, vou tentar resumir em 1 hora como eu posso ajudá-las a partir do meu conhecimento. Então, como que eu cheguei nesse termo? Assim como vocês, eu também me sentia sobrecarregada. E há 10 anos atrás, eu simplesmente tive um problema pessoal bem sério na região da minha tireoide. E aí eu me questionava assim, eu falava, poxa, eu sou fonoaudióloga, trabalho com a voz, trabalho com a comunicação. E eu venho ter um problema da tireoide. Será que tem uma relação de uma coisa com a outra? E aí eu perguntava para os médicos, mas será que existe uma relação com a minha profissão, com isso que o meu corpo desenvolveu? E eles falavam, não, problema de tireoide toda mulher tem, isso é comum, é por causa do excesso de iodo no sal, é por causa da quantidade de hormônios no frango. Eu falava, gente, mas será que é só isso? Será que nada faz sentido? E aí, estudando um pouquinho de metafísica do corpo, estudando outras áreas, e a gente sabe disso, a nossa vovó falava que problemas na garganta, dor de garganta, era porque a gente tinha engolido um sapo. Não é verdade? A vovó me falava. Mas a gente nem dá muita importância, né? A gente ouve e fala, isso daí é o senso comum. Isso aí não tem nada a ver. E as nossas avós, elas sabiam muito mais do que o nosso corpo estava dizendo do que a gente mesmo. Então eu me tornei fonoaudióloga porque eu fui paciente de fono. E a minha fonoaudióloga, ela era incrível, ela se doava pelos pacientes e me dava vários artigos para ler. E eu realmente me apaixonei pela área. Então, de paciente de fono, eu virei uma estudante apaixonada. Eu lembro que eu fazia estágio num hospital, na Beneficência Portuguesa, e a minha coordenadora falava assim, olha, a gente não tem horário para ir no banheiro. Se der vontade de ir no banheiro, você tem que ir no banheiro depois de você atender esses 15. Eu falava, tudo bem, ótimo, não tem problema. Porque eu adorava fazer aquilo. Mas custa caro. Assim como custa caro para vocês ficar com 30 famílias, às vezes 40. Porque não são 30 crianças, né? São famílias que vocês estão ali todos os dias. Então a estudante empolgada virou uma profissional mais empolgada ainda. E a minha jornada de trabalho era intensa. E eu gosto de brincar que eu era profissional zumbi. Eu estava a serviço dos outros e esquecia da Beatriz. Porque era muito gostoso, eu sempre gostei do que eu fiz. Mas eu não me percebia. Até que eu tive aquele sinalzinho, aquele sintoma lá na minha garganta, lá na minha tireoide. E aí eu comecei a ter consciência. Será que uma coisa tem a ver com a outra? E ninguém me dava resposta. Falei, será que eu tô louca sozinha? Não é possível. Bom, e aí eu comecei a estudar outras técnicas, né? Passei o meu currículo agora há pouco. E é onde começou a minha transformação. E eu tenho certeza que, depois de hoje, essa sementinha que eu pretendo plantar aqui, né, junto com vocês, vocês vão sair daqui um pouquinho diferentes, quem sabe. Então, transformação, eu gosto de brincar com a semântica da palavra. Transforma a ação. E a gente tem oportunidades na vida, mas se a gente está naquele modo operacional zumbi, a gente não percebe o que está acontecendo e a gente não dá o primeiro passo. Então, transformar a ação. Não adianta eu saber e eu não me movimentar. E no
dicionário, ato ou efeito de transformar-se. E, pra mim, essa imagem da bolha é a que mais, assim, caracteriza o que aconteceu comigo e como eu trabalho hoje em dia. Eu saí realmente dessa bolha. Essa imagem, ela ilustra, eu acho que muito bem o que vocês fazem. Eu só achei essa imagem de 2016, mas se tivesse 2019, eu acho que os pais iriam com advogados. Ou com uma arma. Porque a culpa é de vocês. Vocês que não ensinam. Vocês que não dão conta. O meu filho tem diagnóstico. Dá um jeito. Você não estudou para isso? Então, de 2019, eu acho que vou falar para alguém desenhar para mim. Porque tudo muda, né? Olha os carros como é que eram. O telefone. As crianças aprendem a partir da pedra mágica. Eu gosto de brincar. Eu falo, mãe, não dê a pedra mágica para o seu filho. Senão ele não vai se interessar a comunicar. Se você está trazendo ele aqui porque ele não fala e você está lá no celular, no modo zumbi, e ele está com a pedra mágica, descobrindo o mundo e também não fala, ele só ouve, se não tem essa troca, o milagre eu não posso fazer. Então tudo evolui, né, minhas queridas? E a escola. Então as crianças, elas aprendem, né? Tinha um menininho com diagnóstico de autismo que eu atendia, ele assistia Animal Planet, né? Minutos antes da sessão ia para a sessão. E aí ele ia falando inglês comigo do bicho mais... de um animal em extinção, e ele ia falando inglês comigo e eu fingia que eu entendi. Porque ele estava assistindo tudo em inglês e a mãe achava o máximo. Mas eu olhava para ele e falava, oi fulano, bom dia. E aí ele me respondia a partir daquilo que ele tinha assistido lá no celular, na pedra mágica. Imagino vocês na escola, né? O quanto vocês conseguem manter a atenção de uma criança por 4 horas, sendo que em casa ele tem a pedra mágica. E aí ele fica super distraído. E aí a mãe quer que ele fique parado ali na sala de aula. E aí tem os remédios, né? Tem a Rita. Eu adoro a Rita. Só que não. Que aí deixa a criança completamente abobada dentro da sala de aula. Mas é que a criança tem que ficar parada, entendeu? Tem a pedra mágica, que também eu chamo de chupeta eletrônica, para a criança ficar parada. E na sala de aula vocês não conseguem passar. Então o que eu vou falar um pouquinho aqui é como que vocês podem lidar com isso, sem adoecer. Então, quando o sistema de ensino não muda, vocês têm que mudar. E a partir dessa mudança interna de vocês, é possível manter a criança centrada. E eu falo isso porque comigo lá na clínica, depois de toda aquela transformação, depois da saída da bolha, as crianças lá na minha terapia, elas ficam centradas. E aí não consegue escrever lá na escola, não consegue escrever com os pais, eu filmo. Olha, o seu filho, ele consegue se concentrar, porque eu estou centrada e ele consegue. A senhora quer que ele fique parado, quer que ele aprenda. Com a senhora agitada não vai dar certo. Então agora tem celular, eu filmo e mostro para a mãe, ó, isso daqui é possível. Que eu acredito na criança e eu faço o meu papel. Eu faço aquilo que está dentro do meu escopo. Já já eu vou falar o que é esse escopo. É a dança do quadradinho do funk. Na real é cada um no seu quadrado. Bom, a nossa tendência é saber das coisas a partir daquilo que a gente acha que a gente sabe. E o que a gente acha que a gente sabe é a mente consciente. Fazendo uma analogia um pouquinho do iceberg, é aquilo que está acima do nível do mar. É isso que a gente acha da nossa vida, né? Aquela lógica, aquele laudo, é assim mesmo. Eu costumo chamar de que a mente consciente é a mente conformada. E a mente inconsciente é aquela que, na verdade, rege as nossas vidas. É onde estão nossas crenças, as nossas memórias, nossos anseios.
E a nossa vida, ela é regida por aquilo que está inconsciente para nós. Mas até que a gente tome a ação e a postura de torná-la consciente, isso leva um tempinho. Enquanto a gente não toma consciência, a gente vive no modo zumbi. Então a fonoaudiologia sistêmica é uma metodologia que aprimora os distúrbios da comunicação. E para mim, comunicação, ela vai além dessa que a gente está se comunicando aqui. Eu entendo e eu aprendi que pela medicina chinesa, os sintomas são uma maneira do nosso inconsciente também nos comunicar alguma coisa. Lembra que eu falei que a gente engole o sapo e aí tem um problema na garganta? Baseado na medicina chinesa, realmente a gente perde a energia do centro da fala, que tem uma relação com a tireoide. E aí é claro que os sintomas que vocês conhecem, né? Calo nas cordas vocais, eles aparecem. E tem a comunicação corporal também. Se eu chego aqui e cumprimento vocês, apenas com uma expressão, vocês vão me entender. Essa é uma maneira também de comunicação. Vocês também têm crianças especiais. Sabe se desligou? Não? Não, acho que não. Não? Vocês têm crianças especiais também em sala de aula, que, abre aspas, não se comunicam. Mas a criança chora, berra o tempo inteiro. E fica brava. E não consegue dizer o que está sentindo. Então não é que ela não fala com um código linguístico oral. Mas o choro, aquele desconforto, também é uma maneira da criança se comunicar. Então o que eu quero passar hoje é como que vocês podem interpretar, entender, a partir de um olhar mais sistêmico, amplo, essa comunicação que a criança está trazendo, que não é uma comunicação falada, mas é uma birra, é um isolamento, é uma exclusão, é uma falta de cognição, é uma ausência da habilidade de aprendizagem. Então o foco é o equilíbrio corpo-mente e os desequilíbrios também é uma maneira do nosso inconsciente nos comunicar alguma coisa. E eu sempre enfatizo a parceria da tríade de família, terapia e escola. Sem essa parceria, vocês ficarão sobrecarregadas. Então, se tiverem diretores aqui, de repente vocês levarem para os diretores de vocês, é saber que, independente de ser uma empresa, uma escola particular ou não, tem que haver essa parceria. Isso facilita o sucesso do trabalho de vocês. Isso não é uma utopia, mas eu sinto que as mães às vezes delegam para vocês funções que estão além da capacidade e do quadradinho de vocês, e muitas vezes por amor vocês assumem, como eu fiz, mas isso custa caro, não façam isso. Bom, agora eu quero a participação de vocês. Quem que pode me falar o que é vida? O que é a vida? Ou qual é o oposto da vida? Morte. Não. Eu achava isso também. Eu aprendi com a professora Wilma. Ela é mineira, ela é uma figura. Ela diz assim, que o oposto da vida é a reclamação. Né? O oposto da vida é a reclamação. E é o que eu falo lá na clínica. Você quer continuar reclamando, você quer viver. O oposto da morte é o nascimento. Então não adianta a gente reclamar, porque se a gente reclama, a gente não se transforma, não age. Aí eu fico reclamando, modo zumbi. Eu opto por viver. E é tão curta, né, gente? Vamos parar pra pensar. Eu tô com 40, fico pensando, será que tem mais 40? Mas que sim, né? Vou dançar bastante. Então, vamos deixar de reclamar e vamos agir. Essa é a minha bebê que me ensinou tanta coisa depois do nascimento dela. Eu entendi várias coisas que eu achava que eu sabia. Eu tive a chance de
observar, ela é a minha terceira filha, como as crianças nos ensinam a partir de sintomas, a partir de comportamentos. Ela nasceu bem, mãe de terceira viagem, eu falava, eu sei tudo de filho, não preciso de nada, agora vou criar igual batata. Não é assim? Quando eu engravidei, as pessoas falavam, nossa, mas você não tem TV, mas o terceiro é simples, é fácil. Eu falava, é mesmo. Opa! Essa criatura nasceu e não acordava para mamar. E eu, fonoaudióloga, eu falava, eu sei tudo de amamentação. Ela tá mamando, tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, tá tudo ok. E com 1 mês de vida, ela pesava meio quilo abaixo do que ela nasceu. Porque ela não acordava. Ela simplesmente não estava aqui. Eu já tinha estudado umas coisinhas, né? Além da medicina tradicional, eu falei, tem alguma coisa aí que eu não estou conseguindo enxergar. Bom, depois ela ganhou peso, ficou tudo bem, e com 5 meses ela teve diagnóstico de asma. Gente, um bebê asmático? É asma. Tem que usar corticoide bombinha. E eu já tinha estudado um pouquinho de medicina chinesa, eu falei, gente, pulmão é angústia. É dor, é luto, fluidos no pulmão, né? Pulmão chorando, mais ou menos isso. E olhando para a biografia dela e fazendo muita terapia, né, eu entendi que tinha a ver com o luto, né, algo que ela trouxe. Que na verdade ela era uma irmãzinha gêmea e essa irmãzinha não veio. Isso estava no inconsciente do meu sistema familiar e isso se manifestou a partir desse sintoma, asma. E a gente tem uma tendência de olhar para o pedaço. E a gente esquece que aquele pedaço daquele pulmão tem uma pessoa. E aquela pessoa está inserida num contexto familiar. E o contexto familiar tem história, né, gente? Quem não tem enrosco? A asma dela era algo que estava escondidinho lá no meu inconsciente. Que nem eu sabia. E eu sinto que